Boa noite a todos. Vamos dar início à audiência pública do PPA 2026 e 2029 e a LOA de 2026. Artigo 48 da Lei da Responsabilidade Fiscal. São um instrumento de transparência da gestão fiscal, os quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acessos públicos, planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos pareceres prévios, tornar público o que é público, realizar audiências públicas para prestar contas dos atos da administração municipal, principalmente em relação aos gastos e recursos públicos, proporcionar espaço para a participação da sociedade na gestão dos recursos públicos. O convite para quem possa interessar foi publicado no Diário Oficial do Município no dia 26/8 de 2025, publicado na rede social do município no dia 26/8 de 2025. A Lei Orgânica do Município, artigo 178. A lei que institui o Plano Plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública municipal, para as defesas de capitais e outras delas decorrentes, e para a relativa os programas de duração continuada. O encaminhamento do projeto de lei PPA ao Legislativo é iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo. Para a União, o prazo será de 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício, até 31 de agosto. O que é PPA? O PPA significa Plano Plurianual. É um instrumento de planejamento de médio prazo utilizado pelo governo para definir as diretrizes, objetivos e metas para o período de 4 anos. Ele estabelecerá prioridades e os principais investimentos do governo, visando garantir a continuidade administrativa e a elaboração da Lei Diretriz da LDO e da Lei Orçamentária. O artigo 165 da Constituição Federal define os instrumentos, planejamento e o orçamento e a forma de apreciação pelas casas legislativas. O artigo 5 da Lei da Responsabilidade Fiscal estabelece as normas, as premissas básicas do planejamento, o controle, transparência e a responsabilização. A Lei 4.320 estabelece as normas gerais para elaboração e controle do orçamento do balanço municipal. Quais são as 3 peças de planejamento? PPA, LDO e LOA. A vigência do PPA. O PPA ele inicia no 2º ano de mandato do chefe do Poder Executivo e termina no 1º ano de mandato do subsequente. Então, ele não coincide com o ano de mandato, porque quando você entra no mandato, são 4 anos, o PPA também tem vigência de 4 anos, porém, seu PPA vai iniciar no 2º ano do seu mandato e vai terminar no 1º ano do mandato subsequente. Plano de governo versus PPA. O que é plano de governo? É um conjunto de propostas, compromissos assumido pelo gestor durante sua campanha. O plano plurianual é um instrumento legal que vai organizar essas propostas, metas e recursos no período de 4 anos. A vinculação entre o plano de governo e o PPA. Assegurar coerência e compromisso de campanha e execução das políticas públicas. Transformar diretrizes das políticas, ações concretas com metas e prazo e recursos definidos. Então, o PPA ele é vinculado ao plano de governo. Ele vem para assegurar a coerência e o compromisso da campanha que o gestor fez durante a sua campanha. O plano de governo, ele tem que estar alinhado às 3 peças de planejamento, o PPA, a LDO e a LOA. O PPA é o programa com metas, indicadores para os 4 anos. A LDO vai definir essas metas para cada ano. Então, todo ano eu vou ter um LDO e vou ter uma LOA. Porém, a LDO vai definir qual programa vai ser executado ano a ano e a LOA vai trazer qual é a receita que eu vou executar dentro desse programa. Inícios de trabalhos. Quando inicia um planejamento do PPA, primeiro você tem que trazer o diagnósticos e demandas dos municípios para as peças orçamentárias. Pesquisa pública. Como que eu faço um diagnóstico? Eu vou fazer uma pesquisa pública. A estrutura do PPA é um resultado desejado que se espera alcançar por meio de um programa. O resultado é traduzido no objeto do programa, que notará conjuntos e ações. Após essa pesquisa, a gente tem que definir quais são os programas que a gente vai utilizar. Conservação de vias, material de expediente, equipamentos diversos, limpezas, esporte e lazer, saneamento básico, manutenção da frota, despesa com pessoal, educação, saúde.
Prioridades elencadas e reuniões e pesquisa, através de reuniões e pesquisas públicas. Em qual bairro você reside? Houve uma pesquisa pública publicada pelo Executivo, mais de um mês, estava no site publicado, em qual a gente conseguiu, selecionou algumas perguntas para que o município pudesse responder e quais as prioridades que eles queriam para a gente alancar nesse PPA. Teve 12 respostas, uma pessoa do centro, uma pessoa da Morada do Sol, 3 pessoas da Nova Jumirim, uma pessoa de Paineiras e uma pessoa do bairro Ipiranga. Quais as áreas que devem ser prioridade para o município entre 2026 e 2029? 33,3% saúde, 25% educação, 33,3% segurança pública, 75% geração de trabalho, esporte e lazer 25%, iluminação pública 8,3%, infraestrutura urbana 8,3%, agricultura e desenvolvimento 8,3%, meio ambiente 16,7%, manutenção de estradas 8,3%, cultura e história do povo 8,3%, turismo 8,3%, defesa civil 0%. Com relação às obras a serem realizadas pelo município, em sua opinião, o que seria mais importante para o próximo ano? 41,7%, construção de centro de lazer no bairro Morada do Sol e Ipiranga. 25%, sistema de monitoramentos com câmera. 25%, pavimentação asfáltica. 8,3%, reforma da área de lazer Pedro Cinto. Programa de governo alinhados com a ODS. Os programas de governo alinhados com a ODS, o que são ODS? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Agenda 2030. Estamos tratando de políticas públicas estruturadas para contribuir com as 17 metas globais estabelecidas pela ONU, como erradiação da pobreza, saúde, educação, desigualdade, gênero, água limpa, entre outros. Como funciona esse alinhamento? O governo organiza seus programas no PPA, LDO e LOA, de forma que cada um contribui direto ou indiretamente para uma das ODSs. Isso traz coerência internacional ao planejamento público, mostrando que o município e o país está comprometido com as metas globais. Também facilita o monitoramento de resultados. Muitas vezes, aqui o município de Jumirim já contribuía com os programas de governo da ODS. Então, o que a gente fez agora com esse novo planejamento? Alencou o que são as metas que hoje a gente já está fazendo dentro do município. Aqui eu trago alguns principais programas. Eu tenho aqui Secretaria da Saúde. O objetivo da Secretaria da Saúde, o programa é Saúde Universal. Qual é o objetivo? Fortalecer um sistema público de saúde através de uma rede integrada, que é promover eficiência e atendimento 100% humanizada nos serviços prestados, garantir alerta precoce, redução de risco, gerenciamento de risco, assegurar acesso universal aos serviços de saúde sexual e produtiva, incluindo planejamento familiar, informação e educação, se orientar pelas metas dos objetivos. Quais são as metas da ODS? Metas 3.4, reduzir 1/3 da mortalidade prematura por doenças não transmissíveis por meio de prevenção e tratamento, promover saúde mental e bem-estar. O município já faz isso, o município já tem palestra referente à mortalidade, palestra com a gestante, o município já tem palestra sobre questões de doenças transmissíveis, então o município já está aplicando essa meta 3.4. Então hoje eu já aloquei isso no programa para que quando eu posso enviar para o nosso sistema, para os nossos órgãos fiscalizadores, eles já entenderem que o município já aplica esse tipo de meta. Meta 3.B, garantir acesso a medicamentos e vacinas essenciais. 3.D, reforçar a capacidade de todos os países para alerta e redução de risco e gestão de riscos nacionais e globais da saúde. 5.6, assegurar acesso universal à saúde sexual. Programas Criança na Escola, Ensino Básico. Objetivo desse programa: garantir que todos os meninos e meninas tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidar da educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário, por fim, se orientar pelas metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Número 4. 2.1. Acabar com a fome, garantir acesso a alimentos seguros, nutritivos, suficiente para todos durante o ano. O município também já faz essa meta. O município hoje a gente tem 2 nutricionistas, do quais elas acompanham o cardápio de todas as crianças e é garantido que elas tenham uma alimentação segura e nutritiva.
né? Garantir um sistema sustentável de produção de alimentação. Também está incluso na questão da gente já ter esse cardápio já com uma alimentação segura e sustentável. A gente hoje também trabalha com o pessoal da agricultura familiar, que é um alimento mais orgânico, né? Garantir que todas as crianças completam o ensino fundamental médio gratuito, equitativo e de qualidade. Então, também o município está tentando garantir isso, que todas as crianças tenham um ensino fundamental médio gratuito e de qualidade, né? Aumento de números de jovens e adultos com competência relevante, incluindo as competências digitais para empregos de vidas. Então, assim, hoje a escola não quer só que a criança saia dali da escola, não. Ele quer que a criança saia dali pronto, né? Já com metas estabelecidas aprendendo a trabalhar nos sistemas digitais, que não tenha dificuldades de trabalhar na questão digital. Então, hoje a gente também já tem essa sistemática dentro da Secretaria da Educação. Ações do Fundo Municipal de Assistência Social. Manter o serviço de apoio, orientação à família através do programa Rede de Proteção Social Básica, implantar ações de programas preventivos visando desenvolvimento, trabalho e orientação preventiva junto às famílias. Gerenciar programas de voluntariado, viabilizando suas ações junto aos programas sociais. Quais são as metas da ODS? A 1.3, implementar um nível nacional de medida de sistema de proteção social adequado para todos, incluindo o piso, atingir a cobertura substancial dos pobres vulneráveis. Então, o município hoje também faz esse trabalho. Promover política para desenvolvimento de atividades produtivas, empregos decentes e empreendedorismo. Hoje o município também tem esse trabalho, porque hoje, dentro da Secretaria de Assistência Social, a gente tem os cursos do SENAC, alguns cursos que as pessoas conseguem ter uma certificação para que elas possam ter um emprego decente, né? Para quem queira, a gente tem alguns cursos para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho. A projeção da receita orçamentária. Após reunir todos os programas, quais os programas realmente necessários e que foi feita a pesquisa junto com o plano de governo, a gente vem fazendo a receita orçamentária. A receita orçamentária foi calculada em média dos 3 exercícios financeiros, considerando-se o crescimento vegetativo, as transferências intergovernamentais e, assim, hoje, Jumirim, né? Faz um tempo, a gente não trabalha com a receita com um percentual. É um trabalho de receita individualizada, receita por receita. Até porque cada município tem suas particularidades e cada receita tem uma particularidade também. Eu não posso considerar um percentual fixo numa receita de IPTU, que eu sei a minha particularidade do meu município aqui. Eu não posso considerar o mesmo percentual numa receita de FPM, que é uma receita que é de transferência do governo federal, com o IPTU nosso municipal. Então, eu não trabalho com um percentual fixo. Eu uso um percentual, receita por receita. Esse cronograma vai estar disponível no site, tá? Para depois quem quiser pegar, verificar, vai estar disponível no site. Mas assim a gente consegue ter uma receita mais exata, né? A gente consegue ter uma receita mais exata, porque, um exemplo, esse ano eu tive o PPI, que é um plano de parcelamento. Então, assim, a minha receita de dívida ativa foi um pouco mais significante, que é a receita do ano que vem. Então, eu não posso trabalhar uma porcentagem em cima dessa receita, porque eu tive um programa diferenciado. Eu posso ter um convênio que eu vou ter só um ano, que eu não vou ter o outro ano. Eu posso ter a receita de TBI, que é uma receita que depende das movimentações de vendas dentro do município. Pode ser que um ano eu vendi uma propriedade, foi feita uma venda, um valor muito alto dentro do município, e o município recebeu um ITBI muito alto. Não significa no outro ano eu vou ter essa receita. Então, eu costumo trabalhar já há um tempo, receita por receita, para que assim eu possa ter uma receita realmente exata, para melhor a gente conseguir anexar a despesa com a receita, tá? A projeção da despesa orçamentária. Garantir as despesas contínuas, cumprimentos dos índices constitucionais, saúde, educação, despesa de pessoal, projetarmos os investimentos direcionados conforme os princípios e demandas da população, despesas projetadas conforme o plano de governo, cada ação orçamentária segue seu objetivo do Executivo Municipal, alinhado com o plano anual de contratação.
Receita e projeção do exercício 2026 a 2029. A receita de 2026 está em 44.537. Receita de 2027, 45.029. 2028, 46.599. 2029, 47.912. Crescimento da arrecadação do FUMAP. 2026, 3.177. 2027, 3.371. 2028, 3.561, 2029, 3.744. Receita por fonte. Outra coisa, a gente já trabalha há um tempo com a receita por fonte, despesa por fonte, que assim eu consigo verificar melhor o meu planejamento orçamentário com o meu financeiro. A receita da fonte 1 é uma receita desvinculada, do qual o município, o governo, ele pode utilizar aonde ele quiser, desde que ele cumpra os seus índices constitucionais. A receita da fonte 2, ela costuma ser uma receita vinculada, ela já vem direcionada, né? Eu tenho uns exemplos de receita da fonte 2, eu tenho o Fundeb, ele é um recurso direcionado à educação, da qual eu posso gastar com algumas questões, eu não posso gastar com tudo dentro da educação. Então, são receitas já direcionadas. A receita da fonte 5 é a receita federal, é a mesma coisa, eu tenho o QESE, que também é uma receita que é direcionada para a educação, porém eu posso gastar com algumas coisas dentro da educação. Então, ela não é uma receita que eu posso gastar onde o município quer gastar, não, ela veio direcionada. Eu tenho algumas receitas da saúde, convênio atenção básica, média e alta complexidade, vigilância sanitária, que tem que ser gasto dentro daquele programa, eu não posso gastar em outro lugar. Então, a gente trabalha já com a receita por fonte, que assim eu consigo visualizar melhor a minha questão orçamentária e a minha questão financeira, tá? Projeção da despesa do exercício 2029 por órgão. Câmara, 1.615.000, 2027, 1.670.000, 2028, 1.718.000, 2029, 1.850.000. Prefeitura Municipal, 42.922.000, 2027, 43.539.000, 2028, 44.881.000, 2029, 46.062. Instituto Municipal de Previdência, 2026, 3.177.000, 2027, 3.371.000, 2028, 3.561.000, 2029, 3.744.000, totalizando em 47.714.000, 48.400.000, 50.160.000, 51.656. Despesa por natureza de despesa. Pessoal os encargos, 2026, 20.898.500. 2027, 21.850.000. 2028, 23.256.000. 2029, 24.521.000. Despesa com custeio, 23.327.357. 27, 24.062. 2028, 25.435. 2029, 25.660. Despesa de capital, 2026, 3.028.143. 2027, 2.013. 2028, 979. 2029, 985. Reserva de contingência, 2026, 460.000. 2027, 475.000, 2028, 490.000, 2029, 490. Receita e despesa batendo, né? Despesa com pessoal e encargos, o percentual da despesa de pessoal. 2026, 40,89, 2027, 40,61, 2028, 41,85, 2029, 43,10. Projeção da receita e despesa por unidade orçamentária. Legislativo, 1.615.000, gabinete do prefeito, 1.215.000, Secretaria do Governo, 152.000, Prefeitura Municipal e Negócios Jurídicos, 622.000, Secretaria de Administração, 3.442.000, Secretaria de Fazenda, 2.552.000, Secretaria da Agricultura, 816.000, Cultura e Esporte, 3.227.000, Secretaria de Cultura e Esporte,
3.277. Secretaria de Obras, Transporte e Serviços, 7.208.500. Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social, 2.550. Secretaria de Educação, 12.917. Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária, 8.219. Fundo Municipal de Previdência, 3.177. 47.714. 2027, 48.400. 2028, 50.60. E 2029, 51.656. Assim, por todos os anos subsequentes também já tem os valores aqui descentralizado. A despesa por fonte de recurso. Fonte 1, 2026, 35.253. Fonte 2, 7.067. Fonte 3, 3.177. Fonte 5, 2.217. E para os anos subsequentes também a mesma informação. Execução do orçamentária da LOA 2026. A proposta orçamentária da LOA tem que conter receita por categoria econômica, receita por fonte, comparativo de receita dos 3 anos anteriores, despesa por categoria econômica, despesa por órgão unidade administrativa, comparativo da despesa do plano 2026 com o plano 2025, despesa de pessoal, aplicação e manutenção do desenvolvimento do ensino, aplicações e ações de serviço da saúde e do 10º. Execução orçamentária LOA 2026. Aqui está a receita, o comparativo da receita 2025 e 2026. Como eu já falei para vocês, a gente trabalha 3 anos anteriores. Porém, eu não trouxe aqui a projeção para vocês, que ela é muito extensa. Aí eu trouxe só 2025 e 2026 para estar apresentando. Aqui pode perceber que quando eu trabalho impostos, taxas e contribuições por categoria, a variação é diferente uma da outra. Por quê? Eu não trabalho uma variação única, eu trabalho uma variação descentralizada. Aqui dá para perceber um exemplo, outras receitas correntes. Essas outras receitas correntes, muitas vezes, pode entrar alguma receita que não vai ocorrer no ano, por isso que ela deu negativa. A gente identificou que era uma receita que não ia ocorrer, que era uma receita pontual daquele ano, então eu não vou crescer, eu não vou ter um crescimento dentro dessa receita. Então não tem lógica eu jogar um percentual nessa receita se eu não vai existir ela para o próximo ano, tá? Então, e receita de taxas, impostos e contribuições teve uma variação de 1,71, receita de contribuição negativo 3,60, receita patrimonial um positivo 25,77. O que significa receita patrimonial? São as nossas receitas, muitas vezes, de aplicações financeiras. Então, o município existe dinheiro em caixa. Eu estou com esse dinheiro aplicado, teoricamente, eu vou ter rentabilidade desse dinheiro. Então, eu consigo ter uma visão que eu tenho um dinheiro em caixa, que eu vou ter uma rentabilidade, então eu vou ter um crescimento. Por isso que ela tem 25,77. Ela não é um crescimento que eu vou depender é um crescimento de algo que eu já existe, que já tenho em caixa, né? Receita de serviço, 1.116.000. De 2025, 2026, 1.054. Transferências correntes, 36.371. 2026, 40.997. Teve uma variação positiva, 12,72. Outras receitas correntes, uma variação negativa de 13,97. Transferências do Estado por infraestrutura, teve uma variação positiva de 43,60. E o do 10º, 7,71. Dedução, quer dizer, 7,71. Essa dedução aí são as deduções que realmente a gente utiliza para o Fundeb, tá? Crescimento de arrecadação da receita do FUMAP. 3.900.000 foi para 3.177.000. Então, teve uma variação negativa de um ano para o outro. Poder Legislativo 2025, 1.495.000. Poder Legislativo para 2026, 1.615.000. Teve uma variação de 8,3. Prefeitura Municipal, 38.507.000. 2025 para 2026, 42.922.000. Variação de 11,47. Instituto Nacional de Previdência, 3.900.000. 2025, 2026, 377, uma variação negativa de 18,54. Por fonte, fonte 1, 2026, 35.253. Fonte 2, 7.067. Fonte 3, 3.177. Fonte 5, 2.217. Total, 47.714. Há perceber que houve uma variação negativa na fonte 2 de menos 10,57. Pode ser que em 2025 eu vou ter algum convênio e que em 2026 esse convênio não vai existir. Então, vai ter essa variação negativa realmente. Despesa de ensino para 2026. Aplicação de ensino para 2026, 23,46.
2025, 23,46. Para 2027, 27,07. Despesa com a saúde, 18,34 em 2025, para 2026, 17,23. Lembrando que os índices constitucionais do ensino a gente tem que aplicar no mínimo até 25% e na saúde no mínimo até 15%, tá? Então a gente já está aplicando mais do que é já estabelecido por lei. Fora que o município, além de aplicar do que já mais do que é estabelecido por lei, a gente também tem algumas despesas que a gente aplica tanto na saúde quanto na educação, que elas não entram nos 25%, mas são custeadas com recurso próprio. Na saúde, um exemplo, a gente tem lá, hoje o nosso município ele é atenção básica, então todas as despesas referente à atenção básica, ela vai entrar nos 25%. Qualquer despesa que o município queira arcar, que não seja atenção básica, ele não vai entrar nos 25%. Então, o município vai entrar com esse recurso do Tesouro lá, mas ele não vai apresentar que eu tô arcando com esse recurso. Um exemplo, a gente tem a psiquiatria hoje, né? A gente tem a psiquiatria, ele é uma média alta complexidade. A gente tem alguns exames que também é média alta complexidade. Como a nossa saúde, que ela é atenção básica, ela não tem a média alta complexidade, o município arca com esse recurso, com o recurso do Tesouro, porém o município não é visto essa aplicação para o Tribunal de Contas, que ela é uma aplicação à parte. Assim, a mesma coisa na educação com o uniforme. Uniforme todo ano a gente compra pelo recurso QESE, né? Porém, o nosso recurso QESE, a nossa arrecadação diminuiu esse recurso, e para as crianças não ficarem sem uniforme, o governo decidiu arcar com esse recurso dentro do Tesouro. Então, o gestor do município resolveu arcar com esse recurso dentro do Tesouro. A gente está pagando uniforme para as criançadas, ele está dentro da educação, porém ele não entra nesses 27,07. Então, você hoje apresenta aqui que eu estou gastando 12.917 para aplicar esses 27,7. Na verdade, eu estou gastando muito mais do que 12 milhões, porque tem algumas receitas aqui que não está entrando nessa aplicação. Despesa por unidade orçamentária. 2026, Legislativo 1.615.000, Gabinete do Prefeito 1.215.500, Secretaria de Governo 152.000, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos 622.000, Secretaria de Administração 3.442.000, Secretaria de Fazenda 2.552.000, Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente 816.000, Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer 3.227.357, Secretaria de Obras, Transporte e Serviço 7.208.500, Secretaria de Promoção e Desenvolvimento Social 2.550.643, Secretaria de Educação 12.917, Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária 8.216, Fundo de Previdência Municipal 3.177, totalizando os 47.714.000. Despesa por subfunção, administração geral, administração financeira, formação de recursos humanos, policiamento, defesa civil, assistência ao idoso, assistência à criança e adolescente, assistência comunitária, serviços socioassistenciais, previdência e regime estatutário, atenção básica, assistência hospitalar ambulatória, suporte profilático, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, ação legislativa, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Educação infantil, educação especial, difusão cultural, infraestrutura urbana, serviços urbanos, habitação urbana, saneamento básico urbano, prevenção e conservação ambiental, promoção e produção agropecuária, lazer, outros encargos especiais, representação judicial e extrajudicial, reserva de contingência RPPS e reserva de contingência geral, que totaliza 47.614. Eu não falei o valor individualizado de cada um, mas aqui vocês já podem identificar o valor individualizado de cada despesa sob função, tá? Tem algumas despesas que são direcionadas, policiamento, a despesa que a gente hoje tem atividade delegada, né? Está dentro dessa subfunção, policiamento, vigilância sanitária,
ali só do setor da vigilância, que está dentro dessa subfunção, atenção básica, assim como os outros, assistência comunitária, ensino médio, só o pessoal, porque hoje o ensino médio nosso é do Estado, porém o município tem uma contrapartida com o ensino médio, né? A gente ajuda no transporte, a gente ajuda na alimentação, então hoje o município, com essas contrapartidas, a gente está em torno de 45 mil. Então, né, tem o ensino médio aí por conta dessa questão, que a gente não tem o ensino médio pelo município, mas existem convênios que a gente tem o município com o Estado. Despesas por programas, encargos especiais, administração especial, administração superior, administração geral, saneamento geral, serviço de utilidades públicas, criança na escola, formação de jovens e adultos, saúde universal, rede de proteção social básica, ações de Fundo Municipal de Assistência Social, fortalecimento do campo, assuntos e serviço jurídico, previdência de regime próprio, ações do Fundo Social e Solidariedade, planejamento e processamento contábil, administração de receitas e pagamento, promoção, cultura e turismo esportiva, reserva de contingência. Todos estão batendo de acordo com o orçamento geral. Vocês podem perceber tanto as receitas por ações como por programas, todo bate com o valor total da ação geral, que é 47.714. Prioridades e projetos da atividade da execução. O PPA, né, ele vai planejar durante os 4 anos, a LDO vai trazer a diretriz do que vai ser executado dentro do ano em questão, que seria o ano 2026. Reforma e ampliação da área lazer Morada do Sol Ipiranga, infraestrutura urbana, construção do quiosque, ampliação e reforma do CRAS e promoção, cultura e turismo local. Tem muitas coisas aqui, como é uma audiência extensa, tem alguns programas que está dentro do programa de governo, que vai estar dentro de toda a documentação que a gente vai encaminhar para o Legislativo, porém eu não passei aqui, tá, pessoal? A gente tem a reforma da Secretaria da Educação, que está para 2027, a gente tem a reforma do posto de saúde, que também está para 2027. Então, assim, eu priorizei o ano 2026 aqui. Eu não priorizei o ano 2000, os outros anos, porque o ano que vem eu vou estar aqui apresentando novamente a LDO e a LOA, e aí a gente vai apresentar metas direcionadas para cada ano. Então, todos esses programas que está direcionado dentro do plano de governo, tanto quanto no PPA, ele vai estar dentro do documento que a gente vai encaminhar ao Legislativo, e também tem alguns programas que não necessitam realmente de financeiro, então a gente nem acabou colocando aqui dentro do plano de governo, até dentro do PPA, até pela questão de ter alguns programas que a gente depende, né, de recursos, de convênios, que ainda está em andamento, então a gente prefere esperar um pouco esses convênios realmente ser assinados e tal, para a gente conseguir vir estar passando aqui para vocês essa questão. Assim como eu falei, a projeção da receita e da despesa ela é trabalhada por fonte, então hoje a gente bate toda a receita e a despesa por fonte. Por que a gente faz isso? É o maior controle financeiro. O Tribunal de Contas, ele sempre viu o superávit de uma forma global. Porém, Jumirim já trabalha há um bom tempo com superávit descentralizado, descentralizando as fontes, descentralizando tesouro, estadual, federal. Por quê? Não é porque eu tenho dinheiro em caixa que significa que às vezes eu posso gastar. Muitas vezes eu tenho um dinheiro em caixa, mas eu tenho alguma coisa comprometida, eu tenho uma obra em andamento que eu não paguei ela ainda, eu vou executar ela. Então muitas vezes eu tenho um dinheiro em caixa, mas aquele dinheiro em caixa é do Estado, é do federal, eu vou utilizar ele para algo que é certo. Eu não vou poder utilizar ele para alguma coisa que o município deseja utilizar, né? Então assim, a gente já trabalha um bom tempo pelo recurso por fonte, que assim a gente tem um discernimento melhor, consegue enxergar melhor a questão tanto orçamentária quanto a questão financeira, tá? Na próxima audiência pública da Lei Orçamentária 2027 e nas audiências públicas de metas, eu descentralizo um pouco mais essa questão da questão orçamentária e financeira para vocês. Porque, assim, quando a gente planeja, a gente faz um estudo, né, sobre a receita, sobre a despesa, o que realmente a gente consegue trazer, porque não adianta, às vezes a gente quer fazer o programa, a gente precisa saber se realmente a gente vai ter receita. A gente está fazendo uma receita de 4 anos, né? E assim, a gente pode ter estabilidade financeira, a gente pode ter problema, a gente está num momento que pode ser que a economia tenha um problema econômico, a nossa receita começa a não ter resultados. Então, a importância da audiência de metas é essa questão, porque eu consigo visualizar, será que eu realmente projetei vai ser arrecadado? Será que a receita que eu lancei, eu vou conseguir sustentar a despesa que eu tenho? Porque se a gente não fazer esse acompanhamento, eu posso projetar uma despesa
despesa de 35.253.000, o pessoal gastar individualmente essa despesa, né? Cada secretaria começa a gastar essa despesa individualmente e depois não ter financeiro. Então, a importância da audiência de metas é sobre essa questão, da gente ir verificando mês a mês como está a situação financeira, se realmente eu estou arrecadando o que eu projetei, se eu estou tendo... se às vezes o ICMS pode estar tendo caída ou pode estar maior. Então, isso também é individual de cada município. Tem município que às vezes o ICMS dele vai dar uma diferença negativa. E às vezes pra gente, não teve essa diferença. Então, a importância de ter um controle financeiro orçamentário, porque assim a gente conhece, consegue descentralizar realmente o que é uma despesa e o que é uma receita. E a gente consegue verificar realmente o financeiro, a saúde financeira do município, tá? Hoje, Jumirim, ele não tem dívida, tá? É um município livre de dívida, então a nossa receita corrente líquida ela é totalmente livre de dívida, a gente não tem nenhuma dívida parcelada, nenhum empréstimo, a gente não tem nenhum precatório em andamento, tudo está pago, tudo está em dia, tá? Então, assim, em questões financeiras, é um município bem projetado, tá? Tudo em dia, não tem nada assim, eu tenho um precatório que vou pagar daqui 2 anos, 15, não, nós não tem isso. E se chega o precatório, quanto mais antes a gente tenta pagar, para a gente já ficar livre dessa dívida, não ter problema com questões que possa depois desvincular o nosso caixa. Né? Então, hoje o nosso caixa ele é totalmente livre, a gente não tem problema nenhum com questões que eu vou ter que pagar ou um processo que está andando e a gente vai ter que pagar alguma coisa, não. O município está livre dessas questões, tá? A publicidade, a divulgação das informações públicas de forma transparente é um direito democrático do cidadão para que ele possa acompanhar o seu governo e exercer seu controle social. Os seguintes relatórios de apresentações, relatórios resumidos da execução orçamentária, relatório da gestão fiscal, anexos das peças de planejamento, todos vão estar disponíveis no site, Contas Públicas. Então, todos os relatórios do plano de governo que está aqui, que eu fiz, todos os relatórios de RGF, os relatórios de receita e despesa do município já está no portal Transparência, tá, pessoal? Então, assim, tornar público o que tem que ser público. E isso a gente faz. A gente torna público o que tem que ser público. Então, tudo que a gente faz está aqui no nosso portal Transparência. Eu agradeço a todos as presenças. Gabinete do Prefeito, Coordenação e Elaboração do PPA LOA, Secretaria Municipal da Fazenda, Daniel Vieira, Prefeito, Lucinéia Vaz Paulo, Contadora. Muito obrigado a todos.